Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual é o status atual jurídico do cultivo de cannabis no Brasil para uso pessoal? O status jurídico atual segue sendo proibido, né, segue sendo um ilícito, e aí a gente tem algumas, né, orientações conforme cada caso. Né, pelo Supremo Tribunal Federal, até 6 pés fêmeas, né, o cultivo de até 6 pés fêmeas não é um crime, né, não pode ser considerado um crime, né, a não ser que tenha prova de que se destina para difusão ilícita, que se destina ao tráfico. Acima de 6 pés fêmeas pode ser considerado crime, né, tendo essa presunção, né, não tendo essa presunção de que é para fins de uso pessoal, né, que não seria um crime. Tem as exceções, né, tem a questão do habeas corpus para cultivo de cannabis, a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas também pode ser. Mas o status jurídico hoje do cultivo doméstico de cannabis ainda é o status da proibição, tendo como exceção a proibição criminal, a proibição administrativa quando se trata de 6 pés fêmeas para uso pessoal. Entendi, entendi. E essa decisão do STF sobre esses 6 pés, né? Ela realmente protege o cultivador ali que tá, tô com 5 pés, não tenho indício de crime. Então você vai sofrer uma punição administrativa, mas perante a lei não vai ser preso. Isso, Então, depende do que protege, né? sim, Protege de um processo criminal? Sim, é bem possível que proteja de um processo importante. criminal, mas não protege do constrangimento de ter uma autoridade à sua porta. O debate jurídico que a gente faz hoje, né? Porque é uma decisão com um ano, né? De vigência. Então a gente ainda tem pouca experiência, né? Com a aplicação dela, mas o debate considerando que o cultivo de cannabis de 6 pés fêmeas não considera mais um crime, mas uma infração administrativa, isso justifica a invasão da polícia de uma casa? Não justifica, né? Porque o que justifica a invasão da polícia de uma casa é de um crime. Mas tem também alguns casos que há infração administrativa, né, que justifica a invasão de autoridade. Por exemplo, mata-mosquito entrando atrás de foco da dengue, né? O cara pode entrar na casa que está fechada, ele pode entrar lá para fazer um combate, mas é por conta também de epidemia e risco de danos a terceiro. O cultivo de 6 pés fêmeas não vejo como ter dano a terceiro. Então, esse risco jurídico, né, reduz bastante, mas continua tendo chance de sofrer um constrangimento, e aí esse debate. A polícia pode entrar, se não é mais um crime, né? Chegou lá, invadiu, meteu o pé na porta, aquele constrangimento todo, e acha 6 pés apenas, que não configuraria crime, não tem nenhum sinal de difusão ilícita, nenhum sinal de tráfico, nenhum sinal de mercancia. Isso justifica? No meu entendimento, não justifica. No meu entendimento, houve aí um abuso de autoridade. Caraca. Não, perfeito, perfeito. E já que a gente falou desse processo de descriminalização, né, do STF, qual seria a diferença de descriminalização para legalização? Porque é uma dúvida muito comum, principalmente quem está chegando agora, que acha que legalizou, né? Então, que estamos na Podemos tentar. Califórnia, né? Não estamos na Califórnia. Não, descriminalizar significa tão somente que o tratamento legal dado àquela conduta não é mais na esfera criminal, não é na esfera penal, né? O direito penal, como, né, se fala no direito, é a última razão do Estado, né? É a força do Estado, a força violenta mesmo do Estado, né? É pegar você e te tirar da vida em sociedade e te encarcerar e te impor penas, né, que podem ser penas restritivas de liberdade ou penas restritivas de direito, mas é a força do Estado, né? Mas, nesse caso, então, era um crime, né? Era considerado um crime,
portar até 40 gramas de cannabis era considerado crime, cultivar até 6 pés de plantas fêmeas era considerado um crime, e descriminalizou. Então, deixou de ser um crime, continua sendo proibido, mas dessa vez de uma outra esfera do direito, que é uma esfera mais branda, que é a esfera administrativa, né? Que é a esfera de você levar uma multa, de você levar uma advertência, né? De você ter que fazer um curso, ser obrigado a fazer um curso sobre o risco das drogas. E legalizar não. Legalizar é você trazer para o aspecto da legalidade, trazer realmente para uma previsão regulatória, né, de como que aquelas condutas devem acontecer de acordo com a lei. Então, né, como que se vende, né, um adulto vende maconha para outro adulto dentro da legalização. Então, se cria regras para que um adulto possa vender para outro adulto dentro da legalização. Como que se cultiva maconha dentro da legalização. Então, se cria regras para que se cultive maconha dentro da lei. E é assim que vai, né, como um todo. Né? Então, cada conduta deixa de ser um crime ou uma infração ou proibida, né, de alguma forma, e passa a ser legal com uma forma das pessoas realizarem ela sem estarem cometendo algum ilícito. Entendi. Então, as 6 plantas, elas estão descriminalizadas, mas ainda é proibido cultivar, né? Sim, ainda é proibido cultivar. Infelizmente, né, todas as vezes que a gente faz a proibição do cultivo, segue sendo proibido, mas com essa questão, né? 6 pés fêmea não é um cultivo criminalizado, a não ser que tenha prova de tráfico, de mercancia, né? O cultivo de até 6 pés fêmeas, onde não há nenhum tipo de prova de mercancia de tráfico, ele não pode ser considerado um crime, ele tem que ser considerado uma infração administrativa, e aí pode receber uma advertência, pode receber também uma obrigação de frequentar curso de risco das drogas. Entendi. E como essa proibição ela se aplica na prática? A Na proibição do prática, cultivo. segue a mesma coisa, né? É polícia, né? Na verdade, o agente do Estado que cuida dessa questão no Brasil segue sendo o agente da polícia, né? A força, o braço violento do Estado segue sendo quem cuida disso. Não há um fiscal, né? É diferente, por exemplo, eu usei o exemplo do mata-mosquito, né? Que tem os agentes de saúde e tudo mais que vão verificar se há um risco de proliferação da dengue a partir de água parada e tudo mais. Nesse caso, não. Né? A polícia e aquilo que a gente conhece, né? Denúncia anônima, alguma briga com o vizinho, né? Alguém próximo, né? De relacionamento íntimo que, por algum tipo de conflito, acaba fazendo a denúncia. Então, é sempre um problema, né? Essa parte da gente estar sujeito à atividade policial. Sim. Eu ia até te perguntar, né? Algumas das orientações que você dá para cultivadores se protegerem. Cara, sim, regra número 1 do cultivo, né? Desde que começaram a proibir, regra número 1 é o segredo do sucesso, é o segredo, né? A gente vai falar mais de questão de ostentação, de ficar se mostrando, mas o cultivo é algo íntimo, né? O cultivo é algo que a pessoa realiza dentro do seu lar, né? Estou falando do cultivo das 6 pés, né? De 6 pés, cultivo para uso pessoal, né? Então, isso, primeira regra é essa. Segunda regra é você também manter um relacionamento com as pessoas no seu entorno, né? Seja o vizinho, seja a pessoa que vai instalar uma TV por assinatura na sua casa, ou passar um cabo da internet, né? Isso daí pode gerar problemas. Então, minha sugestão, sim, uma precaução para o cultivador é evitar conflitos desnecessários, né? E sempre outras coisas, né? Também, pô, evitar levar planta para passear, levar pote para passear, né? Eu fico vendo os caras pegando, vou ali levar o clone pro amigo, aí no meio do caminho a polícia para, tem que ficar explicando por que está com o clone. Então, assim, né? Evitar dar mole, evitar realmente se colocar em risco. Normalmente, né? Tirando as pessoas que já vivem numa vulnerabilidade por onde moram ou por questões de classe social, em geral, as pessoas que cultivam
não estão em tanto risco, né? A maioria são pessoas privilegiadas que não são alvo da polícia no seu cotidiano. Mas é isso. Regra número 1, o segredo do sucesso é o segredo. Entendi. Não, é isso aí. Até quando a gente vê, né, quando algum cultivador cai, a gente sempre consegue ler na notícia que a maioria deles cai por denúncia anônima, né? Sim, Não tem sim. muito uma Assim, é incrível, assim. vigilância É, contra. é muito comum também, por exemplo, a polícia está perseguindo alguém, né? Digamos, né? Alguém fez alguma merda por aí, tá em fuga e foge e cai na casa do cultivador. A polícia entra e acha o cultivo porque estava procurando uma outra pessoa. Entendi, entendi. E uma dúvida agora pessoal, né? Mas como fica a questão perante, vamos imaginar uma situação, a pessoa não tem habeas corpus. Ela foi parada na rua, estava consumindo lá o medicamento dela. Ela ser paciente medicinal é uma proteção a mais ali? Ajuda? Alguma ótica perante a justiça? Então, se a pessoa, né, faz uso da cannabis com respaldo médico, né, Uhum, por indicação de um médico, com certeza ajuda, né? Com certeza isso tem que ser considerado um atenuante, né? Tem que, na verdade, até uma excludente, né? Na verdade, juridicamente, é uma uhum, excludente de licitude, porque o especial fim de agir daquele sujeito não é violar a saúde pública, mas sim beneficiar a saúde própria dele, né? Ele não está ali usando por usar, ele está usando porque um médico falou para ele que a cannabis poderia ajudar ele em algum quadro de dor e sofrimento dele. E aí é importante ter a documentação, né? Se é o caso, né? Muita gente não usa cannabis com fins medicinais, mas muita gente também usa. Se quem usa, o ideal é que tenha sempre o acompanhamento médico em dia. pô, perfeito. Então vamos lá, Emílio. O que seria um habeas corpus preventivo e quem pode pedir esse tipo de habeas corpus? Então, o habeas corpus preventivo é aquele usado, né, antes de acontecer o flagrante, né, antes daquele possível delito ser identificado por autoridades policiais. Antes disso, busca-se, né, a autoridade judicial para que evite esse constrangimento desnecessário, né, o cerceamento da liberdade, principalmente, né, o que justifica a entrada de um habeas corpus é justamente o risco daquela pessoa ser presa, ter sua liberdade cerceada, ser conduzida a uma delegacia. Então, assim, o sujeito, por exemplo, que quer cultivar a cannabis, está pensando em cultivar cannabis, e aí ele é pego, digamos, falando, né? Ah, não, que eu vou plantar, vou fazer. O habeas corpus não protege ele, não existe, porque ele não tem risco, ele não tem um risco concreto. Ninguém é preso porque fala que um dia vai plantar maconha, né? Isso não é crime, né? Mas se a pessoa realmente está plantando, né, com fins medicinais, o que a gente tem hoje, o habeas corpus que a gente tem hoje é o habeas corpus para cultivo de cannabis, né, em ambiente doméstico, para fins medicinais. É isso que a gente tem, né, de mais forte. Também tem a questão de associação, mas é outra, né, outra esfera. Mas né, pensando no cultivo doméstico, né, proteger aquele que cultiva para preparar o seu remédio e com isso aliviar dor e sofrimento, tendo respaldo médico, demonstrando que aquele tratamento está funcionando a partir do cultivo doméstico, e então pede-se o habeas corpus, porque um constrangimento duplo, né? Já é um Sim. constrangimento ser preso pela polícia por estar cultivando uma planta. E é um segundo constrangimento ter o seu tratamento perturbado porque a polícia fez o primeiro constrangimento de te tirar a sua planta. Então, o habeas corpus tem essa finalidade de proteger quem corre o risco de ser confundido com alguém que está cometendo um crime, quando não está. Sim. E facilmente, né, até pela própria lei da descriminalização, né, por exemplo, tem 6 pés, 6 plantas. Pô, se você passar disso, você já está correndo um risco, né? Então, por Não, exemplo, a maioria dos casos precisa de mais do que 6 pés, por exemplo. sim, sim, sim. 6 pés, assim, né, é uma coisa muito básica, né? Esse número, né, até de vez em quando recebo consulta, né? A pessoa, poxa, eu
meu HC saiu para 6 pés, mas eu preciso de mais, porque tem isso, né? Quando o juiz confunde, e aí, em vez de dar uma quantidade que foi pedida pelo paciente, pelo advogado, pelo paciente, aí se baseia naquele julgamento do Supremo e dá 6 pés. Enquanto a coisa está acontecendo ali, tem duas opções: ou descumpre a decisão judicial e cultiva a real quantidade necessária, ou então também, assim, uma coisa que eu acho que o pessoal ainda não se atentou é que 6 pés bem cultivados pode render bastante, né? Sim. Se o sujeito tiver tempo e espaço para fazer a planta crescer de verdade, né? Tiver vaso, tiver tempo de vega, né? Aquela coisa, né, que os cultivadores conhecem bem, 6 pés pode render né, uma boa quantidade de flor e uma boa quantidade de remédio. Mas o habeas corpus ele precisa, né, que a pessoa tenha o risco de ser presa. Então, se ele tiver 6 pés, nenhuma prova de tráfico, provavelmente, se for pedir um habeas corpus, o juiz vai falar que não, ó, no seu caso já não é crime, já está descriminalizado, você não tem risco de ser preso. Entendi. E aproveitando que a gente falou do número de plantas, né? Como é que esse número é calculado, o número que o paciente pode cultivar? Cara, Emílio, eu gosto de lutar pelo direito da pessoa se tratar, independente de número de plantas. Número de plantas vai de outros fatores para além da questão jurídica. Só que alguns colegas meus e alguns juízes levaram essa questão para dentro do processo do habeas corpus. Durante anos e anos, eu fiz habeas corpus sem limite de plantas. Eu não pedia X plantas. Eu pedia que o meu cliente, que o paciente, pudesse cultivar cannabis para o tratamento dele, em quantidade suficiente para o tratamento dele. Qual é essa quantidade? Quem vai dizer é o cultivador no dia a dia dele. Mas aí quiseram um parâmetro mais objetivo, um parâmetro documental, e aí começaram a juntar os laudos agronômicos, que eu discordei durante muito tempo, mas também não vou ficar dando soco em ponta de faca, né? Mais uma burocracia para o paciente, para o cultivador. E aí, hoje tem isso, tem alguns profissionais, né, de algumas áreas, muitos deles da agronomia, mas também tem da farmácia, também tem da química, tem da biologia, que fazem essa interface entre a receita médica e a quantidade de plantas que o cultivador vai cultivar. E aí é isso, né? Sai de uma coisa empírica, que seria o cultivador ali no dia a dia cultivando e sabendo qual o número de plantas que ele precisa, quais strains que ele precisa, né? Ele podendo ter vamos falar assim, uma dinâmica maior do cultivo, e aqui é a graça também do cultivo enquanto hobby, de você entender as diversas formas de cultivar, as diversas strains, como cada uma rende, quanto cada uma come, quanto cada uma bebe, pH de uma, pH da outra, né? É isso, né? Quem gosta de cultivar tem essa onda. E aí entra uma coisa meio engessada, não? Que você vai cultivar tantas plantas, tal strain, tal metodologia. Beleza, funciona. E aí, assim, né? Eu aprendi a abrir minha cabeça sobre esse tema, porque eu venho do cultivo, né? E aí é isso, porra, na minha cabeça de cultivador, porra, maneiro demais poder fazer essas experiências com o cultivo. Mas tem muita gente que está chegando ao cultivo a partir da perspectiva do tratamento, que não é cultivador, que o cara não queria estar cultivando, só que a condição de saúde dele impõe que ele se torne cultivador. E aí, pô, exigir que esse sujeito ainda vá estudar meses e meses para poder entender, pô, fotoperíodo, a dinâmica da planta, né? Todo aquele saber, né, de várias disciplinas diferentes que o cultivador acumula para poder, no fim das contas, cultivar, fica tudo muito mais mastigadinho se tiver um profissional de qualidade, né, um documento feito por um profissional de qualidade que arredonda isso para o paciente. Então, eu me colocando no lugar de quem estava chegando nessa situação, né, que é o paciente que se torna dedo verde, eu passei a entender melhor e achar que realmente o laudo ajuda demais, né, para quem não tem essa verve de cultivar mesmo, né, de virar um grower. Na minha cabeça de leigo jurídico, também me parece que você contabilizar o número de plantas ajuda a não ter aqueles casos de, posso ter plantas de número indeterminado e a pessoa
Você emociona, extrapola né? também, né? Vira uma pira, né? Tipo aquele cara lá do Paraná que viu que. Ah, não, quantas pessoas? Então, comecei com 2, foi para 100, 5 mil, 10 mil, tem 50 mil, hoje eu nem sei mais quanto, virou uma pira. Vira uma pira, mano. Vira uma pira. Né? Ainda mais se aprender a clonar, pô, é Se piração, né? diverte, se Vai, vai, diverte. vai cortando, vai cortando, vai cortando, quando vai ver, pô, tem um exército de clones ali. E falando agora sobre os documentos. Que documentos uma pessoa precisaria para dar entrada no processo de habeas corpus? Cara, assim, aqui no escritório a gente é bem, bem rigoroso com documentação, né? A gente é rigoroso com um caso. A gente, primeiro ponto de partida, não se conta historinha para médico, não se conta historinha para advogado, não se conta historinha para juiz, não se conta historinha para promotor, para procurador, né? Para desembargador, para ministro, né? A coisa tem que ser muito séria e a documentação tem que ser muito, muito bem elaborada, muito robusta. Então, normalmente a gente usa a receita do produto importado, né? Porque é isso que tem de regulação hoje para os médicos. Poderia também ser a receita do produto que é vendido na farmácia. Só que o produto que é vendido na farmácia não te dá nenhum documento do governo brasileiro. O produto importado tem a autorização de importação que a Anvisa emite, que é o único documento emitido por algum ente do governo brasileiro, no caso a Anvisa, reconhecendo aquela pessoa enquanto apta a usar cannabis, enquanto um remédio. Então, a gente pede a prescrição do produto importado, pede a Anvisa, por ser um documento público, e isso virou uma exigência, né? Um documento gratuito, né? E que sai imediatamente. Então, não é uma coisa muito burocrática que vai gerar mais custo para o cultivador paciente. E é um documento que virou uma exigência dos tribunais, né? Que é o documento público onde que a pessoa é reconhecida enquanto apta a usar cannabis medicinal. A gente tenta também trazer sempre o orçamento do produto importado que foi prescrito, para poder mostrar que tem a questão do valor da importação, a burocracia, a logística e tudo mais, câmbio, né? A gente tem adotado a questão dos certificados de curso, e aí também é um cuidado muito grande com esses certificados de curso, né? Não ter aquele cursinho ali de 2 horinhas, cara, esquece, né? E os juízes têm sido bem rigorosos com a questão de quem assina o certificado do curso e a carga horária do curso, né? Então, né, o curso tem que realmente ser bem respaldado, né? Tem que ter, quem vai dar o curso, né? Não adianta ser o melhor cultivador do Brasil, o melhor extrator do Brasil, porque o juiz vai querer saber qual é a responsabilidade técnica daquele sujeito ao assinar o certificado. Então, a gente tem exigido uns certificados que realmente tenham alguém que esteja apto a ter responsabilidade técnica pelo ensinamento que está sendo passado ali. Além do certificado de curso, o laudo agronômico, né? Porque virou uma exigência de todos os juízes, né? E aí é muito chato a gente. Não vamos entrar com o laudo agronômico não, para ficar menos burocrático e mais barato para o paciente. Aí a gente tem que ficar ali brigando com o juiz, e o juiz chegando outros casos com o laudo agronômico, e ele não concede, né? Então tive que, né, dar meu braço a torcer. Tem excelentes profissionais fazendo laudos no Brasil, então isso, né, é uma questão realmente que... E isso que eu falei, né, de que para muitos pacientes que não chegam pelo cultivo, mas chegam pelo tratamento, o laudo agronômico vira um guia, né? Vira uma boa orientação de como cultivar. Além do laudo agronômico, a gente também pede que o paciente, após cultivar, após fazer o remédio, após efetivamente melhorar, ele retorne no médico e obtenha um laudo observacional, onde o médico descreve, né, como que está se dando o tratamento, né, porque ele prescreveu um produto importado lá atrás, mas o paciente retorna para ele com um produto artesanal feito por ele mesmo a partir do cultivo doméstico, que o médico
verifique, né? Faça os exames, faça o que for necessário para ver se o tratamento está acontecendo de acordo com a orientação inicial, né? Muitas vezes acontece até de forma melhor, porque o cultivo vira uma terapia ocupacional, aquela strain que o paciente usa tem outras características para além daquele produto que foi orientado inicialmente, né, o efeito geral, né, da atividade do cultivo, né, da relação com a planta, a paciência, principalmente o pessoal da ansiedade. Eu, pelo menos no meu entendimento, eu acredito que o cultivo ajuda bastante, né? Quando o cara entende o processo natural da planta, que acontece em outro tempo, né? Isso ajuda bastante. E aí, um ponto importante sobre a documentação: o paciente chega aqui no escritório, não tem fast food, né? Pô, vem aqui, me dá a documentação que eu vou entrar correndo. Não, calma aí. São 6 meses, amigo, no mínimo, para a gente fazer um habeas corpus, no mínimo. Porque a gente vai construindo essa documentação. O paciente me procura, eu falo, eu vou entrar com o teu HC ano que vem. Hoje, se me procurar, provavelmente a gente vai entrar só ano que vem, depois do recesso. Por quê? Porque não tem como não seguir a cronologia da planta. Se o cara vai cultivar, a não ser que ele já tenha documentações médicas pretéritas, já tenha prova de, né, certificados lá, já de magistrado, já chega com a documentação toda madura, beleza, podemos já entrar com habeas corpus. Mas se ele chega ainda bem no início do processo, vamos com calma, porque a gente precisa respeitar o tempo da planta, o tempo da natureza. E os juízes estão atentos a isso. Então, aquele advogado que de vez em quando vai fazer o habeas corpus, que aí a receita é de um dia, o laudo é de outro, e aí o laudo de melhora é de algumas semanas depois, quem cultiva, né, colhe, prepara o remédio, usa o remédio em poucas semanas. Isso não fecha. Então, e não adianta pedir em nada que seja abstrato, né? Não adianta pedir o habeas corpus, não, porque possivelmente eu vou cultivar, esquece. Não, porque eu usei aquele óleo ali daquele produto importado ou daquela associação e eu melhorei, e eu vou melhorar também com o que eu fizer. Não, você tem que mostrar para o juiz que você sabe fazer e que você efetivamente está melhorando. O habeas corpus é meio que entregar para o juiz uma situação, a situação assim, excelência, eu estou plantando na minha casa, estou me tratando, estou melhorando. E agora, se eu perder isso, eu vou piorar. Então, assim, não tem como ficar em muita abstração. Chegar para o juiz e falar assim, não, me tratei aqui com esse óleo de associação e melhorei. O juiz vai mandar você ir para a associação. Mas eu quero fazer na minha casa. Você não fez? Quem garante para o juiz que você vai conseguir repetir o mesmo efeito que você tem com o óleo da associação ou com o óleo importado? Então, assim, o cultivo tem que ser realmente algo efetivo. E aí, a pergunta que todo mundo faz, né, que talvez esteja aí no roteiro, eu estou cometendo um crime, né, ao cultivar sem ter o habeas corpus? Assim, se a gente está num país, né, numa realidade jurídica de que tratar a saúde é um crime, tem algo errado, tem algo muito errado. Né? Então, assim, a gente tem que ter precaução, né? Tem que tomar muito cuidado, ainda mais para as pessoas vulneráveis, quem mora em periferia, né? Quem tem risco de invasão da polícia, tem que ter cuidados a mais. Mas cuidar da saúde não pode ser considerado um crime, mesmo que seja cultivando uma planta. Aí, né, quando entra né, essa questão de tá criminoso e tal, a questão de moralismo, né? É um aspecto moral, não é uma questão, não, porque eu só vou deixar de ser criminoso se eu tiver um habeas corpus. Cara, me desculpa, o habeas corpus é só um papel. O habeas corpus, na verdade, é para avisar as autoridades que você não é um criminoso, mas você não é um criminoso já desde antes, desde que você começou a cultivar a sua planta né, com fins de promover seu bem-estar. Ótimo. E essa realmente era uma outra dúvida. E você também já tinha falado sobre os juízes estão de olho nisso e de olho em outras questões também. Quais seriam, assim, os motivos principais para rejeitarem habeas corpus? Tipo, o juiz tem os pegou motivos isso aqui e jurídicos. vou rejeitar. Tem os motivos jurídicos, né, que eles dizem que o habeas corpus não serve para isso, né? Não, porque estão banalizando o habeas corpus. Pô, se a gente não usar o habeas corpus para isso, qual é o... não, vai entrar com uma ação civil. Eu entrei com ações cíveis antes de entrar com o habeas corpus.
Tem ação civil minha que está tramitando até hoje. Eu entrei em 2016, gente. Antes de entrar com o primeiro habeas corpus, né? O primeiro habeas corpus é de 2016. Antes de entrar com o primeiro habeas corpus, eu entrei com ação civil. E não acabou a ação civil. Então, assim, é deixar o paciente à mercê de um tempo da justiça que não é o tempo da saúde da pessoa. Né? Não é quem está sofrendo, quem está... seja o que for, entendeu? Está sofrendo de alguma coisa que a cannabis alivia, ele não pode ficar à mercê do tempo da justiça. Então, assim, tem os argumentos jurídicos, um deles principais é de que a via do habeas corpus não é a via adequada para o direito perseguido, né? E tem os argumentos que são os furos na narrativa mesmo, né? Mas, em geral, o argumento mais usado, né, se chegar com a documentação redondinha, o paciente melhorando, documentação médica, tudo né, os laudos, as receitas, tudo acontecendo certinho, né, Anvisa, em geral, não tem furo, né, da parte do paciente. Esse furo vem da cultura jurídica do magistrado, que aí né, pode ser qualquer coisa, né? Tem uns excelentes e tem uns horríveis, né? Eu recebi uma sentença hoje de uma lauda. O juiz só fala, não, a via do habeas corpus não é adequada para o direito que o paciente busca. Qual que é a via eleita? Não tem caminho administrativo na Anvisa. A esfera, né, o que a gente está tratando é de uma questão criminal. Né, a ferramenta jurídica, o instrumento jurídico que a gente tem para evitar um constrangimento é o habeas corpus. Né? Então, no geral, eu não vejo assim, poxa, o habeas corpus tem aquela falha, esse argumento aqui que a gente não consegue. Não, a gente consegue superar tudo. Entendeu? A gente consegue superar tudo. A questão é o moralismo que está na cabeça de cada julgador. Sim. Então, vamos supor que, estou com todos os documentos, tudo prontinho, os documentos estão todos certos, toda essa lista que você falou. Vamos dar entrada. Quanto tempo, em média, leva esse processo até que você deu entrada ali e saiu o resultado? Cara, talvez seja mais fácil eu te dizer qual vai ser a mega sena da semana do que eu te dizer quanto tempo vai levar isso. O habeas corpus mais rápido que saiu aqui no escritório saiu em menos de 2 horas. A gente entrou, na época ainda era no papel, e aí o juiz leu, vou conceder. Né? A gente foi despachar com ele, fomos no gabinete com ele despachar, em menos de 2 horas saiu a liminar. E o que mais demorou 2 anos. Eu tenho um habeas corpus aqui que demora 2 anos para sair, porque os juízes ficam sempre numa lentidão, né? Uma questão do processo ser lento, e quando chega na segunda instância, os desembargadores também demorarem a decidir, e aí a gente tem que ir para Brasília, e em Brasília a coisa anda mais rápido. Mas, em geral, a gente tem conseguido assim, uma média de entre 4 e 6 meses, né? Para sair ali, né? Decidir a liminar e a sentença. Tem juiz, e aí tem juiz que é super rápido, tem juiz que em 2 semanas ele manda o Ministério Público, devolve 1 semana, 2 semanas ele está analisando a liminar. Aí depois, né, sim ou não, vai ainda para a sentença e depois possivelmente tem recurso. Entendi. E, Emílio, aqui antes, em off, o quão ético seria te perguntar sobre custos médios, principalmente para Sudeste? Eu vou te responder que é o valor das tabelas da OAB de cada estado, né? Então, assim, né, não tem nenhuma questão ética sobre falar de valores. Cada OAB tem o piso, né? É o valor mínimo que o advogado tem que cobrar por determinado serviço. E aí, conforme o advogado, conforme a experiência, conforme, né, o tempo de advocacia, né, o que ele domina sobre esse assunto, e questões de foro íntimo, ele pode cobrar mais do que aquele piso. Cobrar abaixo do piso da OAB, aí ferir a ética da OAB, porque é um pacto que os profissionais fazem para também não precarizar a profissão. Emílio, mas, poxa, eu estou aqui sem condições de custear esse habeas corpus, sou pessoa pobre, sou pessoa vulnerável, ou estou num momento financeiro ruim. Assim, eu dialogo com todo mundo e tento achar solução para todo mundo, né? Eu tento manter uma média aqui de atendimento para pessoas que não podem custear o tratamento, custear o habeas corpus,
bem acima do que eu deveria fazer em termos de né, saúde financeira, da minha saúde financeira, né? Então eu prefiro ver o cara com habeas corpus garantido e, e tendo, né, o direito dele atendido, do que eu ter, porra, dormir um peso na consciência porque eu não exerci a função social da advocacia. Então, assim, né, tem essa questão financeira, mas é isso, ninguém fica para trás. Caraca, pô, muito digno da sua parte. Parabéns. E uma outra dúvida agora. Tivemos o habeas corpus aprovado. Vamos imaginar. Ah, habeas corpus foi aprovado, é isso, aceitaram todas as condições que a gente falou ali. E agora? Preciso fazer alguma coisa além? Tem algum tipo de fiscalização? Ano após ano eu preciso fazer alguma adição? Como é que funciona o pós-aprovação do habeas corpus? Tem uma regra que vale para todo mundo, para todos os habeas corpus, no meu entendimento. O acompanhamento médico deve continuar. Porque se, pô, fez o habeas corpus com fundamento no acompanhamento médico, aí consegue a ordem de habeas corpus para o acompanhamento médico, tem alguma coisa estranha, né? Pode estar super bem, mas se era algo grave o suficiente, eu acho que pelo menos uma vez por ano, vai ao médico, saca? Pega um novo laudo, pega um documento dizendo que esteve lá e que relatou a ele sobre o tratamento, até para evitar qualquer tipo de problema, né? Então, essa é uma regra geral. Tem decisões que trazem outros tipos de obrigações, né? Tem decisões com prazo, por exemplo, né? Tem bem comum os juízes darem prazo de 2 anos para o habeas corpus, mesmo quando a doença é crônica. E aí a gente fica tendo que brigar para que não fique com esse prazo curto, porque normalmente o que a gente vê são pessoas que se tratam por toda a vida. Tem questão de fiscalização, já vi, tem cliente meu que teve que sofrer visita em casa, mas isso depois não fala. E essa visita apareceu do nada ou teve algum tipo de aviso? Todas as vezes, meio tudo conversado, porque assim, né, o policial ele não chega, ou então o oficial de justiça não chega, né, ele sempre tem um approach, né, nunca vi isso dar problema. Recentemente, no Nordeste, algumas decisões determinando que o cultivo fosse filmado 24 horas, indeterminadamente, né? O Ítalo até saiu, meu colega Ítalo até saiu nos jornais recentemente, porque, né, falaram que cultivo não é BBB, né? Mas teve esse tipo de obrigação. Então, assim, pode acontecer da decisão trazer algum tipo de obrigação, mas, no meu entendimento, a obrigação do paciente é seguir com o acompanhamento médico dele. Manter a Anvisa vigente também é importante. Ah, Emílio, eu já estou cultivando, para que eu vou pegar uma receita de produto importado? Só para manter a Anvisa vigente, né? Isso também, lembrando que é o único documento dado pelo governo brasileiro reconhecendo que a pessoa faz uso medicinal da cannabis. Perfeito. E sobre os habeas corpus? Eles também podem ser utilizados para um cultivo associativo? Então, o individual não, né? Quando faz o pedido do habeas corpus individual, é para o indivíduo cultivar no interior do seu lar com a finalidade de atender a sua necessidade pessoal. Existem, né, que a gente chama de habeas corpus, pode ser chamado coletivo, né, mas para pessoas determinadas, né, que aí é o habeas corpus feito para associações. Isso é bem comum também, né? Então, os pacientes, né, se reúnem, formam uma associação e eles não reúnem os seus habeas corpus naquela associação, eles pedem um novo habeas corpus para as atividades da associação, né? Entendi. E aí a associação pode usar habeas corpus, também pode usar ações na esfera, né, civil, né? Então, assim, tem mais de um tipo de ação que dá para usar quando a gente fala de associação, mas habeas corpus individual não protege a associação. Ah, não, porque o advogado ali falou, pô, manda esse advogado vir falar comigo, porque tem algo de errado aí nessa conversa. Perfeito. Como você avalia o comportamento de cultivadores que se expõem nas redes sociais? Isso pode agravar sua situação jurídica? Se né, o cara está mostrando o cultivo dele, né?
na rede social, mesmo que ele tenha habeas corpus, né? Qual é a finalidade? Né? Eu vejo muita gente falando, não, isso é ativismo. Pô, cara, desculpa, isso pode ser ativismo para você. No meu entendimento, ativismo é outra coisa, né? Ativismo não se faz assim, né? Isso aí para mim é ostentação, é a pessoa querendo aparecer, e isso chama a atenção das autoridades, né? Para que você quer uma polícia no seu pé? Para que você quer um Ministério Público no seu pé só para poder ficar botando a melancia do cultivo na cabeça, né? Não vejo essa necessidade. Eu entendo que quando se fala de tratamento médico é algo íntimo, né? Algo em prol da saúde. Quando você vai para o cultivo que não é ligado a tratamento médico, é algo ilícito. Então, você também não vai mostrar para as autoridades que você está cometendo um ilícito em rede social, que, pô, isso não é nada inteligente. Então, assim, acredito que esse pessoal que tem essa prática de ostentar, mesmo né, que se baseie numa decisão de habeas corpus, na verdade, está dando mole. Né? Tem vários e vários casos de pessoas, após o habeas corpus, recebendo visita da polícia porque fez ostentação. Né? Tem um caso do sujeito pegar o habeas corpus, eu não posso ser preso, mostrar, meses depois está ele preso, mesmo com o habeas corpus. Né? Então, assim, a regra número 1, galera, o segredo do sucesso é o segredo, segue sendo isso, vai sempre ser isso. A planta não gosta de ostentação. É isso. E pensando nisso também, em casos de proteção, né? O que seria não recomendado do cultivador ter em casa ali para também se proteger, né? Sim, o que a gente sempre orienta é nunca ter gato de energia, que chama a atenção da rua, né? O fiscal da companhia elétrica vê o furto de energia ali, né? E normalmente quando é cultivo um pouquinho maior, não é um gato, é um tigre no poste, né? Então, evitar o gato, evitar ter arma de fogo, evitar ter balança, evitar ter material de embalagem em grande quantidade, evitar ter caderninhos com anotações que não fiquem bem claro que se trata ali do NPK que você está dando para a planta, né, o registro do crescimento, porque até depois provar que aquilo dali era o registro do acompanhamento do cultivo, Caraca, caramba. pode ser considerado que aquilo dali era registro de alguma transação ilícita, né? Que mais que a gente orienta, né? Dinheiro trocado, né? Eu E acho que as é prensas? isso. Prensa, cara, a prensa assim, a prensa me dá é igual a balança assim. Eu sei que muitas vezes é fundamental ter a balança. Quem é do mineral precisa da balança. Pô, quem é da hidroponia precisa da balança para poder fazer. Aí a minha orientação, se precisar ter uma balança, jamais pese erva nela. Porque se fizer perícia, a gente mostra que ninguém nunca não tem contaminação por canabinoide na prensa, né? Que dali é para, no caso, fertilizante. No caso da balança. Na prensa, Rosin é uma maravilha, né? Porque não tem solventes e tudo mais. Mas, pô, a prensa remete ao prensado, e no imaginário do policial, até dissociar uma coisa da outra, poxa, vai um processo, não só do policial, como do promotor, do juiz. Então, assim, eu entendo que a prensa também é um problema bem sério em termos de algo, né, de algum artefato para ter em casa. Até o juiz entender que não é para fazer prensada, né? Já foi, já foi. A gente teve um caso aqui envolvendo o cultivo que o Ricardo, meu sócio, defendeu, que aí é muito interessante. A gente pegou o processo, aí o primeiro laudo da balança tinha dado negativo para a presença de canabinoide, naquele laudo preliminar. E o laudo definitivo veio positivo para canabinoide na balança. E aí a gente ficou olhando para aquela porra, como que foi isso? O primeiro laudo deu negativo, o segundo laudo deu positivo. E aí o Ricardo matou a charada. Ele pegou as fotos do dia da apreensão, do que saiu no jornal. Quem botou a maconha em cima da balança foi a polícia para bater foto para jornal. Quem contaminou a balança, que era uma balança de cozinha mesmo, foi a polícia. Por isso que o primeiro laudo deu negativo para cannabis e o segundo deu positivo. Aí explicamos isso para o juiz e ganhamos a ação. Processo lá de 2012, um dos primeiros processos que a gente pegou, né, envolvendo cultivo aqui fora do Rio de Janeiro. Mas é isso, né? Não dá para
ficar um tempo preso. Esse rapaz lá em 2012, no interior de São Paulo, ele ficou 80 dias preso, até a mãe dele acionar a gente. Né? Era outra realidade, né? Mas é isso, né? Não dá para ficar contando com a sorte. Caraca, pô, eu não consigo nem imaginar o quão ruim deve ser ficar preso, muito menos tudo esse tempo. Então vamos lá, falando em policial, né? Em caso de algum encontro policial, batida policial, os policiais vieram aqui na minha casa, qual que deve ser a postura do cultivador? Tipo, o que que ele não pode falar, o que que ele tem que falar, já chama logo o advogado. Não, Como... primeira coisa é saber se essa atividade policial está acontecendo sob os auspícios de uma ordem judicial ou por vontade própria da polícia, né? A polícia, se tiver uma ordem judicial mandando ela entrar numa casa, ela vai entrar nessa casa e ela tem razão justificada para entrar nessa casa. Então, tendo o mandado com o nome da pessoa, né, certinha e o endereço do imóvel certinho, minha recomendação é que abra a porta e seja bem urbano, né, com esses policiais, né, tenha um trato urbano com esses policiais. Mas se não tiver, né, não tiver mandado, não abre a porta. Não abre a porta. Né? A polícia não pode entrar na casa de uma pessoa, a não ser que tenha alguém gritando socorro dentro da casa ou tiver algo muito grave acontecendo dentro da casa, ela não pode entrar. Ela tem que ir atrás de uma ordem judicial e retornar com essa ordem judicial para entrar na casa. Então, deixa arrombar a porta. Sobre o que falar e o que não falar. Eu costumo dizer que, nesse momento, falar é prata e calar é ouro. Né? Então, fique quieto. Ah, não, mas eu sou estudante de direito, eu sei pra caralho, vou falar do artigo 28, o julgamento do RE. Cara, cala a boca, fica na tua. Não fala nada, entendeu? Fica quieto, liga para o advogado, né? E é isso que tem que ser feito. Depoimento, vai prestar depoimento na polícia só junto com o advogado. Se sentir que o depoimento não vai ser em sua defesa, mas vai ser para piorar a sua situação, fica quieto, direito ao silêncio. Entendeu? Então, assim, avaliar bem a situação. E um ponto muito importante, polícia não é amigo. Pode ter aquele cara ali na operação que é mais gentil, mais humano e tudo mais, mas ele está no papel dele de força policial do Estado. Então, assim, não ache que ele é seu amigo. Porque vai ter um outro ali que é super agressivo, o outro aqui que é bonzinho, né? Good cop, bad cop, essa estratégia já é muito manjada. Então, o ideal é quietinho, liga para o advogado, né? E não se expõe desnecessariamente, né? Falando, não, porque eu dou uma florzinha para um amigo. Ixi, jamais fale nada. Entendeu? Só vai se complicar. Entendi. Perfeito. E agora, sobre sementes. Ter sementes é crime e comprar? Então, ter sementes não é crime, comprar sementes também não é crime. Né? O que acontece? As sementes, elas não são drogas, né? Elas não têm por si só a capacidade de serem consideradas como droga. Elas também não são planta, né? Porque elas são um propágulo, uma vida latente, né? Então ali as sementes estão num limbo que elas não são as substâncias ativas, ou então vamos falar assim, né? Não são também nem considerados insumo nem matéria-prima, né? Porque você diretamente da semente você não produz nada a não ser um óleo de semente, né? Que não é psicoativo, que não contém substância proibida. E ela também não é a planta porque ela não está viva ali, ela também não contém ali nela a substância. Ela tem uma expectativa de, quem sabe, talvez um dia virar uma planta e ter as substâncias que são controladas. Então, assim, você ter as sementes em casa não pode ser considerado crime, e você comprar as sementes também não pode ser considerado crime. A questão é que há uma regulamentação que vale para todas as sementes, não é sobre cannabis, é para todas as sementes, que aí você pode entrar em ilícitos administrativos, né? Você ou quem está te vendendo, a partir dessas normas que valem para todas as sementes. Se você pegar a semente de girassol e não seguir,
a rota regulatória, você vai estar cometendo um ilícito também, e não é cannabis. Isso vale para qualquer semente. Mas essa questão da semente, a tendência é melhorar bastante a partir do dia 30 de setembro, né, quando a gente vai ter aí, né, possivelmente uma regulamentação da questão do cultivo feito pelo Ministério da Agricultura. E voltando a falar de semente também, uma dúvida aqui faz diferença comprar internacionalmente ou nacionalmente as sementes? Vamos lá. Para você importar a semente de cannabis para o Brasil, você tem que seguir uma rota regulatória, porque você pode estar trazendo pragas para o Brasil ao importar. Então, tem a barreira fitossanitária, né, que é para proteger o ambiente brasileiro, né? Então, ao importar semente de fora, você pode trazer um micro-organismo que pode, né, contaminar aqui e gerar realmente um baita problema ambiental aqui no Brasil, produtivo aqui no Brasil. Então, tem a barreira fitossanitária. Então, assim, no aspecto criminal, já há bastante tempo, já tem decisões dizendo que a importação de pequena quantidade de sementes de maconha não configura crime, né? Mas tem a questão da barreira fitossanitária, então muitas vezes você não sofre um processo criminal, mas você toma um prejuízo financeiro, porque você vai lá daquele bando de banco gringo, gasta uma grana com as sementes dos caras e a semente fica retida pelas autoridades brasileiras, não por ser algo criminoso, mas por ter chance de contaminação. E as empresas que vendem aqui no Brasil, elas estão também no limbo jurídico, porque elas não passaram por esse processo de internalização adequada das sementes aqui no Brasil, não passaram né, pelas barreiras fitossanitárias de maneira adequada, e então também estão no mesmo risco. É uma questão ainda super nebulosa, que a gente precisa de regras claras, precisa trazer as sementes de cannabis para a regulação que vale para todas as sementes e que possa fazer quarentena, fazer né, a análise dos laudos fitossanitários, fazer os ensaios necessários para que a semente de cannabis possa ser comercializada aqui no Brasil sem problemas. Muito provavelmente no dia 30 de setembro vão ser definidos alguns parâmetros sobre esse tema, né? Que ainda Sim, está. já até saiu uma minuta já do Ministério da Agricultura dizendo quais são os contaminantes, né? Quais são os organismos que eles vão exigir no laudo fitossanitário de cannabis. Que legal, cara. Imagino que isso vai melhorar bastante a situação das empresas que trabalham com isso aqui, né? Ah, sim. Não, agora é todo mundo correr para estar certinho. É isso. Como você vê o papel da Anvisa e do MAPA na regulamentação do cultivo? Do cultivo, eu vejo só o papel do mapa, né? Na verdade, eu acho que a Anvisa ela não tem atribuição, né? Não tem nenhuma outra planta, nenhum outro vegetal, nem o tabaco, por exemplo, é regulamentado pela Anvisa no Brasil, né? Então, né, o cultivo do tabaco, né? Não é quem fiscaliza, né? Quem regulamenta. Então, acredito que quando se fala de cultivo, quem tem que regulamentar é o Ministério da Agricultura, né, com resoluções, instruções normativas, portarias, e a Anvisa, na verdade, ela vai cuidar na fase pós-colheita, né, quando isso virar um insumo farmacêutico ativo vegetal, aí sim a Anvisa entra no circuito e vai até a prateleira, né, vai até o produto final. Lembrando que, no meu entendimento, a Anvisa não tem que se meter com a associação, né? A associação não deveria ser uma atribuição da Anvisa de fiscalizar, porque ali naquele caso são as pessoas fazendo por elas próprias, né? Então, por isso a Anvisa ela não tem atribuição, né? Porque não há terceiros, né? As pessoas mesmas fazem para elas mesmas. Seria como se a Anvisa viesse aqui dizer como eu tenho que fazer um chá, né, de boldo na minha casa, quantas folhas eu tenho que usar de chá de boldo. Claro que ela pode dar boas práticas, Sim. mas ela não tem autoridade para fiscalizar. Eu sinto que, novamente, como um leigo, né, diversas atribuições foram caindo sob a Anvisa porque eles estavam responsáveis pela autorização dos medicamentos. Então, era o órgão ali que estava caindo algumas atribuições ali e aí caíram coisas de cultivo junto para eles, né? É porque a Anvisa ela ficou
como órgão fiscalizador das plantas e das substâncias proibidas. Mas não é porque é ela que fiscaliza que é ela que regulamenta, né? Na verdade, o outro pode regulamentar e dizer, Anvisa, essa daí não é mais proibida, não. Quer dizer, essa aí pode até continuar proibida, mas se ela estiver cumprindo essas regras aqui, não fica sendo sua atribuição cuidar. Então, na verdade, a Anvisa ela não regulamenta cultivo, ela proíbe o cultivo. Né? Então, ela não tem atribuição para criar regra, ela tem atribuição para dizer que não pode cultivar. Então, se outro disser que pode cultivar, ela perde essa atribuição, ela fica, né, vendida. Entendi. E a regulamentação do cultivo industrial e associativo pode prejudicar o cultivo doméstico? Eu acredito que não. Eu acredito que cultivar o próprio remédio é um direito de todos, é um direito fundamental, né? É uma garantia de autonomia no acesso à própria saúde. Então, pode até surgir esse tipo de argumento: ah, não, já tem associação, já tem indústria, não precisa cultivar em casa, não. Na verdade, quem fala isso é porque tem medo da planta, né? Ou porque tem interesses econômicos em cima da comercialização feita pela indústria. Mas, em geral, não vejo qualquer risco. Você acredita que o cultivo pessoal será de fato legalizado em algum momento no Brasil? Acredito que sim, pô, senão nem saía da cama de manhã. Claro que sim. Tem que legalizar. Não, acredito, trabalho por isso. Pô, estou há 15 anos trabalhando por isso. Claro que estou longe ainda, acho que eu tenho que renovar meu ânimo todo dia, mas acredito que sim, acredito que essa realidade vai mudar. A gente tem tudo para ter realmente uma cultura de cultivo doméstico, não só da cannabis, né? Na verdade, a cannabis acaba vendo uma porta de entrada para esse hobby que é maravilhoso, que é a jardinagem, que é saber cuidar das plantas. É um hobby muito bom, cara. É um hobby que você se apaixona, né? Você aprende mais de cultivo, você aquela frase do Ed Rosenthal, né? A maconha não vicia, mas cultivar maconha vicia. Sim, sim. Concordo totalmente. E falando sobre uma legalização, né? Qual seria a via mais eficaz? Uma nova lei no Congresso, um julgamento no STF ou mobilização popular? Cara, eu acho que o ideal seria a gente ter lei, né? Eu gosto, né? Aí entra meu lado advogado positivista, né? Que gosta de ver a coisa escrita, né? Então, porque assim, se a gente faz uma coisa, julgamento no STF, pode mudar o entendimento. Já teve jurisprudência que mudou. Imagina, né? Eu sempre falo, quer um exemplo? Esse julgamento do RE 635659. Se a Rosa Weber não tivesse adiantado o voto dela antes de se aposentar e deixasse para o Dino votar, a gente teria perdido. Porque o Dino é proibicionista. Embora seja de esquerda, embora seja progressista, ele é um camarada careta. E ele ia votar contra a descriminalização. Só ver as falas dele durante os debates, durante o julgamento. Então, assim, jurisprudência não quer dizer nada. E articulação popular eu respeito demais, né? Articulação de rua, né? Fato social, mas o fato social, ter um fato social forte e sempre estar na insegurança jurídica, para mim, significa que eu tenho que trabalhar mais. Então, o bom mesmo é ter lei dizendo que quem cultiva em casa não comete crime e que, independente da finalidade, né, e que, né, como que se dá as boas práticas disso. Como a Rede Reforma atua hoje na proteção jurídica dos cultivadores? Cara, a gente atua tanto em casos concretos, mas também, eu acho que principalmente na incidência política pela mudança, né, dessa questão da proteção jurídica, da segurança jurídica dos cultivadores. Então, a Rede Reforma está no Conselho Nacional de Política de Drogas, onde fizemos parte do GT de cannabis, justamente com esse foco de proteger o cultivo doméstico, né? Um dos focos, né? Proteger o cultivo doméstico.
Outra esfera também que a gente teve uma atuação foi na orientação, né, uma construção junta com o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, o CNPCP, para que tivesse uma resolução dizendo, né, orientando as polícias para que quem fosse flagrado cultivando tivesse respaldo médico, não tivesse suas plantas apreendidas e nem ficasse preso, né, porque o sujeito estava, na verdade, fazendo tratamento, embora pudesse ser investigado para ver se tinha qualquer tipo de desvio. Mas o mero fato dele estar cultivando não significaria que ele perderia as plantas e que ele ficaria preso, né? Além disso, a gente trabalha nos casos concretos. Então, a gente estuda como os tribunais entendem o cultivo, entende como que eles formam esses entendimentos e, né, a partir disso a gente trabalha para poder mudar esses entendimentos quando for desfavorável ao cultivo, né? Então, fora isso, a gente também compartilha nosso saber com outros advogados. Hoje a gente, né, a Rede Reforma né, um núcleo duro nosso, mas que, na verdade, a gente tem amizades e parcerias e companheirismo com centenas de outros advogados que não compõem a Rede de Reforma, mas que trabalham junto, ombro a ombro, por essa transformação. Então, a gente tem hoje um exército de advogados, né, bem diferente lá atrás, quando estava... né, era eu, Ricardo, Marona, né, meia dúzia ali de colegas tentando acudir todo mundo que tinha problema ao cultivar. Agora não, né, André Barros, mas agora a gente tem realmente uma rede muito forte da advocacia fazendo essa proteção dos cultivadores. E eu acho que esse processo de formação de novos profissionais que vocês estão fazendo, né? Tem a iniciativa de vocês, por exemplo, a Future Law. Eu acho que isso que é muito importante, que torna o trabalho exponencial, né? Tipo, você pegar o conhecimento que vocês tiveram e experiência ao longo de todos esses anos, passar para outros advogados e cada vez mais gente com esse conhecimento ir avançando também, né? Eu acho que a gente tem esse diferencial e né, faz até parte da minha pesquisa, né, no mestrado e no doutorado, de que a gente quebra a lógica da advocacia. A lógica da advocacia é da gente pegar o conhecimento e o advogado pegava, é meu, né, essa tese aqui é minha, vou ganhar dinheiro com ela, né, e a gente não soltava a tese, né, os advogados não soltavam. A gente subverteu essa ordem, então a gente compartilha os conhecimentos de todo mundo que nos procura pedindo ajuda, a gente tenta ajudar, a gente tenta dar um suporte, e aí essa rede vai crescendo e é isso, né? Então hoje a gente tem realmente centenas de advogados que estão aptos a defender o cultivador, a fazer o habeas corpus, a atender uma associação. É uma coisa bem interessante, e a lógica era essa, né? Não adiantava o conhecimento ficar só nosso e a causa não andar, né? Sim. A gente, por exemplo, tinha alguns colegas que andavam próximos a gente há mais de 10 anos atrás, que eles falavam, não, porque eu vou cobrar milhares. Pô, chegaram a falar de 120 mil reais por um habeas corpus, né? O pessoal hoje reclama de que os advogados cobram 15 mil por um habeas corpus, mas há 16 anos atrás, teve gente falando para mim que ia cobrar 120 mil reais por um habeas corpus, entendeu? Então, assim, só para entender como que a coisa mudou aí, né? Isso era meio que público, quem viveu sabe. Então, assim, a gente ter realmente essa consciência de que propagando o conhecimento também a causa está andando. Entendi. Agora, uma pergunta mais um pouco diferente sobre coletivos no geral. Mas existe alguma forma que cultivadores podem se organizar, talvez até politicamente, para tentarem avançar algum ponto da pauta, do cultivo? Existe esse tipo de... Cara, existe sim, né? Eu vim do Grohum, né? Minha base é do Grohum. Cheguei no Grohum em 2008 e ali a lógica era que meio que, embora tivesse a marcha da maconha, a lógica era uma lógica de não botar muito a cara, né? Todo mundo com muito medo, todo mundo com planta em casa e tal, mas naquele momento a gente também começou a mudar isso e ir para a rua e botar a cara, além da marcha da maconha, a gente passou a frequentar as audiências públicas e se apresentar enquanto cultivadores.
Pô, tá, só pegar os anais da Alerj aqui, os eventos que o Carlos Mink fazia, a gente, né, estava lá se apresentando do Encontro Grower há muitos anos. E essa coisa assim não parou, né? Então, hoje, por exemplo, o Rafael Medusa, está organizando uma associação de cultivadores. Pô, baita iniciativa. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem é que tem habeas corpus, quem é que não tem habeas corpus, quem é que está vulnerável, né? Então tem que ter um cuidado, né? A gente sempre fala aqui de não aumentar a vulnerabilidade de quem já é vulnerável, né? Então, esse cuidado é um cuidado primordial. Aqui não adianta o cultivador ir para a rua e criar um problema a mais para ele, porque deu algum vacilo. Né? Na época do Grow tinha um movimento que era movimento Cara Limpa Grow, né? E aí o pessoal começou tirando foto com as plantas, eu achava aquilo meio arriscado, né? Porque, né, estou falando de 15 anos atrás. E depois teve alguns malucos que a ideia era pegar a planta e ir até a delegacia e falar: aqui, doutor delegado, eu não sou artigo 33, não, eu sou artigo 28, tá? Porra, sim, eu não sei como que isso desenrolou depois com o passar do tempo, mas baita risco, né? Baita risco. Então, assim, é fundamental que os cultivadores se organizem, né? Uma coisa assim que não pode haver no cultivo aqui no Brasil nesse momento é panela, né? Então, o pessoal que é de um grupo, quem tem do outro, sempre teve essas rixas, né? Quem viveu aí a cultura grower mesmo, sempre teve um grupinho, outro grupinho, fala mal, blá, 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 né? Mas quando a carrocinha passa, leva todo mundo, sacou? Leva quem tiver sem coleira, vai embora. Então, assim, tem que se unir para poder não deixar a carrocinha vir. Então, assim, minha sugestão é que não precisa, né? Já tem uma associação de cultivadores, mas que se criem outras, ou que se unam, ou atuações autônomas mesmo, né? Quer um fato interessante? Hoje, boa parte desses advogados que estão atuando, né, eles são cultivadores e têm habeas corpus. Né? Boa parte desses advogados hoje são cultivadores e têm habeas corpus. Na minha época, assim, a gente ficava meio que pisando em ovos, porque eu ia para a OAB, por exemplo, mas, porra, como ali dentro era do advogado, não podia ficar falando em primeira pessoa, falava em nome daquelas pessoas que eu defendia. Mas já tem hoje, né, advogados, muitos, inclusive, falando em primeira pessoa. Eu acho ótimo, né? Eu acho bem legal. Né? Claro que protegidos com habeas corpus. Poucos são os cultivadores que seguem sem habeas corpus mesmo, né? Mas é isso. Eu acho que também esse é um dado interessante. A gente tem esse encontro, né, do saber do cultivo com o saber jurídico para poder fazer a coisa andar. Pô, muito importante isso. E falando de associações, né? Você falou da Associação dos Cultivadores, quero até tirar uma dúvida sobre isso depois. Mas, no geral, como funcionam as associações de cultivo no Brasil? Cara, as associações de cultivo são instituições formadas por pessoas que fazem uso terapêutico da cannabis, né, que se unem para superar as dificuldades inerentes ao tratamento, né, que é justamente a obtenção do remédio. Então, algumas pessoas usam óleos importados, outras pessoas usam óleo da farmácia, outras pessoas usam óleos de outra associação, mas por alguma questão entende que não está sendo adequado. Então, elas se unem, né? E a natureza jurídica da associação é a união das pessoas, e com isso elas formam as associações. São entidades, né, do terceiro setor, são entidades sem fins lucrativos, ou seja, elas não podem distribuir resultados financeiros, ou seja, se amanhã a associação tiver um superávit na sua operação, superávit financeiro na sua operação, esse superávit não pode ser distribuído financeiramente para os seus associados. Podem ser criados benefícios, pode ser que se dê desconto no óleo, pode ser até que se dê remédio de graça para os seus associados, mas não pode chegar e fazer um Pix para todo mundo, né, justificando que está com muito dinheiro em caixa, né?
Então, as associações são isso, são pessoas unidas por conta de ter uma condição médica tratável pela cannabis, que efetivamente se tratam com cannabis e que buscam nessa união uma forma de acessar a cannabis de maneira mais dinâmica e autônoma. Sim, entendi. E uma pergunta também, uma pergunta meio pessoal, mas por que então, você com certeza vai saber responder, mas por que as decisões de algumas associações são muito diferentes de outras associações? Não existe algum pensamento para tentar unificar, tipo, o que é legal para algo mais geral? Cara, porque isso ainda é muito, muito inicial, né? É muito, muito inicial em termos jurídicos, né? Em termos de judicialização. Pensar que a primeira ação de uma associação é apresentada em janeiro de 2017, se eu não me engano, finalzinho de janeiro de 2017, é a primeira ação de associação no Brasil. E essa associação, o que aconteceu? Ela deu certo, né? Porque aí em abril sai a liminar, em novembro sai a sentença, liminar favorável e sentença favorável. E essa ação dessa associação, ela no ano seguinte, entre 2017 e 2018, ela foi copiada, se não me engano, 9 associações. Pegaram a mesma petição, copiaram e entraram. Perderam, as 9 perderam. As Caraca! 9 perderam. As 9. Né? E aí demorou um tempão, acho que só em 2019, 2 anos depois, no final de 2019, que foi sair a segunda decisão de associação. Hoje são 20 associações com decisão judicial favorável, mais de 300, né? Perdemos, tem gente falando que são mais de 1.000 já no Brasil, mais de 1.000 associações no Brasil. Realmente eu não sei quantas são, né? Eu sei que quando eu cheguei a 40 associações atendidas aqui no escritório, eu parei de contar isso já faz bastante tempo. Então, são muitas associações, mas são 20 com decisão, que a gente tem notícia, são 20 com decisões judiciais favoráveis, e a gente está ainda amadurecendo essa construção no judiciário. Né? Então, é isso, tem decisão que... E também depende da estratégia adotada pelos advogados. Eu já fiz, né, as primeiras ações que eu fiz na esfera civil, mas eu também já fiz habeas corpus, sacou? Então, a gente tem mais de um tipo de orientação conforme a característica da associação, onde ela está inserida. De vez em quando ela está num lugar super conservador e a gente tem que ir com muito mais cuidado de quem está, por exemplo, hoje, né? Só um exemplo, em João Pessoa, se eu não me engano, ou, eu não sei se é João Pessoa, se é em toda a Paraíba, se não me engano, é em João Pessoa, são 4 associações com decisão favorável. Das 20, muito localizado. 4 estão no mesmo lugar. Né? Então, E aí tem que lá ter uma característica local. Então, além de ter um fator geográfico, né, igual você está falando, na sua opinião também teria um fator meio que sorte, né? A sorte de na mão de qual juiz vai cair aqueles papéis? Cara, assim, eu não gosto de acreditar em sorte, porque se for sorte, e é um debate que eu faço bastante aqui. Sim. Se a gente fizer uma petição merda, foda-se, então, se é sorte. Então vamos fazer uma petição merda e foda-se, porque se a gente fizer uma baita petição, pô, e a gente aqui se esmera mesmo para fazer uma construção jurídica, uma construção documental robusta para poder ir para o enfrentamento nos tribunais, né? Enfrentamento de ideias nos tribunais. Se for sorte, aí beleza, a gente mapeia onde estão os juízes mais progressistas e a gente vai ficar só entrando neles, e aí vai acontecer de estar todo mundo naquele mesmo lugar e não vai fazer tanto sentido, né? Porque a maioria do Brasil é conservadora. Então, né, a nossa atividade aqui não conta com sorte, conta com um trabalho bem realizado. O que a gente conta é que, por melhor que a gente trabalhe, pode sempre cair na mão de um juiz que ele tem o poder de falar, não quero, não gostei, não topa essa ideia. E aí não precisa falar muita coisa não, ele só dá uma canetadinha ali e foda-se todo aquele nosso esmero em construir uma tese jurídica robusta.
né? E de uma documentação também bem elaborada. Então, assim, não tem sorte. Né? Eu sei que tem casos de colegas que vão, pô, aquele juiz naquele lugar é progressista. Também é legal, né? Mas isso até é um nome, né? Que é Fórum Shopping. Eu não sou adepto do Fórum Shopping. Eu prefiro, inclusive, pegar os que são contra, para a gente poder ter um debate legal mesmo. Você gosta da guerra. Eu gosto do conflito. Uma última dúvida sobre o tema, mas imaginando que alguém queira abrir uma associação, e uma associação com esses fins medicinais, de ter paciente, fazer distribuição de óleo, venda e cultivo, tudo autorizado perante a lei, né? O que que essa associação precisaria em termos de corpo, vai precisar de médico, farmacêutico? Como funciona a estrutura assim de pessoas? Cara, não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. Também outra característica do Sim. associativismo em torno da cannabis no Brasil é cada um se organizar da sua forma, conforme é possível, né? Porque é tudo feito realmente na raça. São poucas as associações que surgem com alguém realmente bancando a estrutura da associação. Em geral, as associações surgem realmente na força das pessoas que veem o alívio do seu tratamento, né? E então, assim, depende muito, né? O que eu oriento é que tenham pessoas engajadas na direção da associação, pessoas trabalhando pela associação sem a pretensão de distribuição de resultado. Pode até ter remuneração, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, mas se aquela associação em determinado momento tiver com muito dinheiro em caixa, não pode distribuir, paga salário pré-determinado, né, e aprovado em assembleia e de acordo com o valor de mercado né, local, né? Então, pô, se um administrador ganha X, não tem por que o administrador da associação ganhar 3x, não faz sentido, né? Se eu falo assim, se o administrador naquela região, né, tem que ter uma condição. Então, assim, as associações elas podem ter estrutura profissional. Eu recomendo que não tenha médico na associação, assim, ligado à associação, porque o Conselho de Medicina hoje diz que se o médico se vincular a qualquer instituição que faça remédio, medicamento, prótese, órtese, qualquer coisa congênere, ele tem que registrar isso no conselho, então ficaria no registro dele que ele é médico. Eu prefiro que o médico fique autônomo e que ele possa ajudar a associação fazendo o que ele sabe fazer, que é exercer a medicina, né? Ele não precisa ser um diretor da associação. Claro, e aí, né, entra as questões de boas práticas, né, da associação ter de ter responsabilidade técnica sobre o que ela vai fazer. Vai cultivar? Quem vai cultivar tem que saber cultivar. Ah, mas pô, tem aquele grower, master grower brabo, sabe pra caramba. Ele pode ser responsável técnico? Não, ele não pode, porque ele não vai poder assinar. Ele pode cultivar? Ele pode cultivar, mas sob os auspícios de alguém que assine, um agrônomo que assine por ele, entendeu? Assine junto, né? Assim, esteja ali dando um suporte, acompanhando ele. Farmacêutico, tem que ter farmacêutico, tem que ter quem vai fazer o remédio, quem vai, né, fazer o procedimento operacional padrão. Então, assim, tem um monte de nuance, né, que a associação precisa ter para ela poder bater na porta lá do juiz e falar: eu quero uma autorização, ou eu quero um habeas corpus. Entendi. Caraca, resposta completaça. Sim, Então, não. agora para a gente ir para as últimas 3 perguntas, que aí é visão de futuro, e aí você pode dar um pouco mais da sua opinião também, expectativas, pode ser mais pessoal. Mas, o que que você está esperando, né, dessas decisões que vão sair até o dia 30 de setembro sobre regulamentação de cultivo e também de semente? Então, eu acredito que vão sair 3 regulamentações, na verdade, né? Uma do Ministério da Saúde, uma do Ministério da Agricultura e um da Anvisa. Vou primeiro para o Ministério da Agricultura, eu acho que vai regulamentar o cultivo, né, com uma certa liberdade, né?
o cultivador, né? Para o cultivador não, digo para a empresa ou para a associação cultivar, né? Não vai ter limitação de 0,3, não vai ter limitação de strain, não vai obrigar que seja indoor, vai dizer que pode ser ambiente fechado ou misto, né? Vai ser tranquilo. Eu acho que o Ministério da Saúde vai criar um programa nacional de cannabis medicinal, acho que está maduro, já são 23 leis no Brasil sobre isso, né? Leis estaduais, né? Então já tem 23, de 26 estados, de 23 já tem leis de acesso a cannabis, né? Então acho que o Ministério da Saúde vai fazer uma união disso aí, fazer um programa federal, um programa nacional de cannabis medicinal, e a Anvisa vai regulamentar a forma de preparar o remédio. E aí, se vai ser medicamento, se não vai ser medicamento, se vai ser fitoterápico, também a Anvisa está mais difícil de ler qual vai ser o movimento dela, porque são duas questões. Primeiro, a Anvisa tem uma visão extremamente técnica da questão, e aí não tem, né, muito. Se a substância é controlada, a planta é proibida, o THC é proibido, bem ali quadradinha. E, fora isso, é a Anvisa que recebe as cobranças internacionais de descumprimento das convenções internacionais, né? Então, a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, quando ela incide no Brasil dizendo que o Brasil pisou na bola, ela incide na Anvisa. Então, acredito que a Anvisa vai tentar fazer uma coisa mais recuada para poder não chamar a atenção da GIF, né, dessa junta. Mas eu acho que vem coisa boa. Eu estou bem otimista para o dia 30 de setembro. Não, então, nesse dia voltaremos aqui para conversar. Bora. Quero fazer essa leitura do documento final, né? Até em conjunto contigo, para você explicar. Bora, vamos nessa. Tudo que tá para sair. Então, se você que está ouvindo aí também quer saber, já comenta aí embaixo. E Emílio, falando agora sobre um tema picante, né? Mas um tema que polariza bastante, que é sobre as eleições. Mas você enxerga assim que a gente pode sofrer algum tipo de risco político ou de retrocesso perante as eleições do ano que vem? Assim, vamos lá, né? Tem um risco macro para todo mundo. Se a direita voltar, vai ser aquela merda que a gente viveu entre 2019 e 2022, né? Eu não quero, né? Não escondo de ninguém, minha barba não nega, né? Eu sou de esquerda, sou de ultra esquerda, sou de esquerda que odeia propriedade, dinheiro e fronteira, mas eu acredito assim que o fato social da cannabis no Brasil já está tão maduro que mesmo que a gente tenha uma guinada indesejável, que eu não quero nem pensar à direita, a gente vai conseguir segurar os avanços da cannabis, né? Eu acho que a força política do movimento é muito grande, né? Principalmente na parte medicinal, mas não só na parte medicinal. A medicinal, acho que é o que a gente tem de mais consolidado. Por exemplo, dessas leis estaduais que eu citei, 14 são de iniciativas da direita. Então, de 23 leis, 14 vieram da direita. Então, só para vocês entenderem também que está havendo uma apropriação de uma pauta que tradicionalmente é de esquerda pela direita, porque é muito dinheiro envolvido. A gente tem também, né, uma situação de que a tendência é a gente ter alguma segurança jurídica a partir do dia 30 de setembro, né? Então, isso também é difícil de ser desconstruído, mas eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu acho que dentro dessa questão de esquerda e de direita, a gente tem que pensar o que a gente quer para a legalização da cannabis. A gente quer uma legalização para algumas pessoas, principalmente as pessoas ricas, brancas e privilegiadas, dominarem essa legalização, ou a gente quer uma legalização para todo mundo, que as pessoas realmente possam cultivar, que as pessoas possam realmente trabalhar com a cannabis no Brasil e que a legalização signifique principalmente comida chegando no prato do brasileiro, né? Emprego e tudo mais, e segurança pública. E aí, assim, eu acho que é um problema super complexo que a direita não vai ter coragem de enfrentar, porque ela vai querer pegar isso para ela, né?
Plantar em casa, não, galera. Pô, como que vai plantar remédio em casa? Pô, se vocês plantarem remédio em casa, ninguém vai querer fazer patente desse remédio. Então, plantar em casa não pode. Esse é o pensamento dessa galera que quer para ela. Quando a gente pensa que não, porra, vai ter cultivo doméstico, né? A pessoa poder plantar em casa, a pessoa poder fazer associação, poder fazer clube, poder fazer empresa, poder fazer iniciativas públicas ligadas principalmente à universidade, mas não só à universidade, também empresas públicas ligadas a cultivo, cooperativa de cultivo, né? Fazer algo tipo é feito com a cana-de-açúcar, onde as pessoas cultivam e o beneficiamento é feito em um lugar só, mas com uma pegada social, com uma pegada de cooperativa. Pô, isso é outra realidade. Se a gente conseguir fazer, né, pensando no todo o trauma histórico que tem no Brasil ligado à maconha, né? Tiver pacto de paz, justiça de transição e reparação histórica, a gente fez alguma coisa decente de verdade, né? Então, assim, tem uns desafios muito, muito grandes que se apresentam em termos de história para quem luta pela legalização da maconha no Brasil, que a direita não vai topar. Quem vai topar, quem vai se pegar esse problema complexo e propor soluções complexas é quem é de esquerda, quem não está pensando em resultado financeiro, mas pensando em resultado social. Caraca. Não poderia ter dito melhor. Um grande discurso. Inclusive lá na África do Sul, estava estudando o modelo que eles estão propondo, né, para a cadeia deles no geral, mas envolve até o cultivo de pequenos cultivadores rurais, né? Eles querem colocar como se fosse 75% do cultivo na mão do governo, de associações no geral, universidade, pesquisa, e 25% do cultivo para grandes empresas. Então eles já estão até pensando no Isso já modelo. é uma reação a uma primeira onda de legalização que teve lá, que as empresas vieram e dominaram. Sim. Né? E aí, porra, é foda. Imagina a África do Sul, a essa altura do campeonato, depois de tudo que eles passaram, né? E a gente também passou por muita coisa, mas o que eles passaram, chega agora a entregar as oportunidades para um grupinho que vai, na verdade, explorar as pessoas, explorar o meio ambiente, explorar uma tecnologia ancestral que é a cannabis, para poder fazer lucro próprio. Pô, isso não cola, né? E a mesma coisa aqui, né? Na verdade, né, eu sempre falo, pô, cadê os empresários que estão hoje ganhando dinheiro com maconha no Brasil, que eu nunca vi na Marcha da Maconha segurando uma faixa pedindo legalize já, mano. Então, assim, a gente precisa fazer uma legalização aqui coerente com o processo sócio-histórico brasileiro, e isso significa políticas bem fortes em termos estatais de direcionar essa legalização para quem foi atingido porque pela violência da proibição, porque senão o que a gente vai ter é latifúndio, né? Vai ser tipo soja, vai ser deserto verde de maconha. Aí, cara, aí realmente eu vou desanimar de estar aqui. E empresas grandes de fora vindo e cultivando aqui, né? Porque não. Imagina, mega corporação, Cannabis Corp, Cannabis Brasil Corp. Né? Não, a gente tem que criar a Maconha Brás. Né? Tem a Petrobras, tem que falar maconha nossa e criar a Maconha Brás e orquestrar essa porra toda com todo mundo que está aí disposto a trabalhar e também respeitar quem não quer trabalhar com a maconha. Né? Tem que lembrar que nas periferias tem muita gente traumatizada pela guerra, tem muita gente que sofre por conta da política sobre maconha no Brasil, e a gente tem que criar também formas de abraçar e respeitar essas pessoas. Caraca, quando for criada, me convide para fazer parte. Vai ser um prazer. E Emílio, então para a gente fechar, tem alguma mensagem que você quer deixar para os cultivadores, para os pacientes que estão ouvindo? Cara, assim, né, tanto né, para os cultivadores, galera, né, meter a mão na terra mesmo, não tem outra coisa que dê mais satisfação, saber transformar a sementinha em flor, muita responsabilidade, muito cuidado, lembrar que muitas vezes você acha que você está se expondo fazendo um ativismo, né? Mas na verdade você não está fazendo ativismo nenhum. Quando você se expõe, você está se colocando em risco, e de vez em quando também
até prejudicando um movimento maior, né? Eu acho que tem que ser feito com muita estratégia. Se organizem, né? Vejam as associações, tem vários grupos, eu converso com vários cultivadores, tem vários grupos legais acontecendo, né? Várias plataformas tecnológicas. Eu que vim de um fórum de internet, eu sei que hoje tem redes sociais de cultivadores, tem canais de cultivadores, tem assim, muita coisa legal acontecendo do cultivo. Os pacientes também, né, tem que seguir firme e forte. Eu sei que de vez em quando não é possível por conta da condição de saúde, mas sempre que puder também dar uma força, né, não deixar a gente ter qualquer tipo de retrocesso envolvendo o uso medicinal. Eles vão tentar que tenha retrocesso, mas eu acho que a gente é mais forte, eu acho que a gente vai conseguir manter isso. E a gente volta aí depois do dia 30 de setembro para ver o que vai ter de novidade nessas regulações. Acho que vem coisa boa, sim. Estou bem otimista. Acho que 2024 foi um ano foda e eu acho que 2025 tem tudo para acabar melhor ainda. Pô, tomara, tomara. Tô torcendo para isso também. E talvez a gente até volte antes, né? Vou selecionar algumas dúvidas da galera aqui nos comentários. Então, Boa. conforme, ó, caraca, pô, faltou, o Emílio tinha que falar disso. Manda pergunta aí que a gente grava outro vídeo com as. Manda aí, bota nos comentários as perguntas, que aí a gente se reúne aqui e faz outro vídeo com as respostas. Mas é isso, não dá para a gente responder tudo no vídeo, é muita coisa, é complexo pra caramba. Eu fico com a cabeça Esse foi quase a milhão. 2 horas. Então, eu fico com a cabeça a milhão aqui, com tanta questão. Mas é isso, acho que a gente está tendo uma evolução, né? E a tendência é melhorar cada vez mais. Pô, é isso aí, Emílio. Então, vídeos novos aí em breve, né? E Emílio, só tenho a agradecer pelo tempo, pela paciência, por compartilhar conhecimento, por colocar essa nossa cena canábica para frente com as informações de qualidade. Pô, cara, muito obrigado. Tenho certeza que você está ajudando milhares. O último vídeo que você veio aqui, ele ficou mó tempão no nosso YouTube como top 1, com mais vistos, mais views ali por dia. Então, com certeza ajudou muita gente. Só tenho a agradecer. Pô, você é sempre muito bem-vindo. Sou um grande fã aí do seu trabalho. Valeu, Cadu. Conta comigo sempre, que eu conto com você demais. Pô, é isso. Valeu. Então é isso, galera. Deixa um like, compartilha aí, manda suas dúvidas no comentário e te espero no próximo vídeo. Tamo! Valeu.